Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa, o cidadão paulistano acompanha os discursos dos seus representantes na Câmara Municipal de São Paulo sobre os mais diversos temas, sempre relevantes para a capital paulista e para o Brasil. São apresentadas as falas dos parlamentares proferidas nas sessões plenárias com duração de aproximadamente 5 minutos. O tema e o assunto abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora, você acompanha alguns destes discursos. Senhoras e senhores vereadores, nós votamos aquele projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes de majoração das multas para aqueles cidadãos e empresas que insistem em depositar entulhos, lixos nas ruas, calçadas. E houve uma grande cobertura da mídia sobre isso. O prefeito Ricardo Nunes ficou também bastante feliz com a Câmara por ter aprovado o projeto dele. E eu vi nas redes sociais, eu publiquei a aprovação do projeto do prefeito. E muita gente parabenizando a Câmara. Eu quero até, inclusive, repassar aqui esses parabéns da comunidade paulistana aos senhores vereadores que aprovaram o projeto de lei, porque ninguém aguenta tanta enchente, e o fato é que nós falávamos aqui na semana passada, as enchentes normalmente são ou culpa do prefeito ou culpa de São Pedro, quando na verdade, infelizmente, tem que admitir que alguns cidadãos também menos zelosos têm a sua parcela de culpa também. E muita gente, alguns escreveram, vereador Hélio, mas a prefeitura podia fazer também campanha de educação. Acho que sim. Mas eu aprendi desde cedo com meus pais, embora eu nunca fumei, que não se joga uma bituca de cigarro na rua, que não se joga uma PET na rua, que não se joga uma garrafa de Coca-Cola, uma latinha de Coca na rua, que você não amassa um papel e não joga na rua, nem menos um papel de bala. Isso vem de berço, isso vem de casa. As pessoas não devem jogar. Tempos atrás a gente via as pessoas na rua abrir o vidro do carro. Até hoje existe algum maluco assim. Você abrir o vidro do carro e a pessoa jogar para fora um lixo na rua. Então, acho que esse tipo de campanha para que não se jogue lixo na rua deveria ser absolutamente desnecessária. Mas a gente sempre lembra as pessoas que não devem jogar lixo na rua, porque o preço quem paga é toda a sociedade. E o prefeito, então, ele mesmo, estive com ele acho que dia seguinte após a aprovação da lei, e ele me mostrou um vídeo para vocês verem que absurdo que é o desleixo, o desrespeito. Vê se uma pessoa dessa precisa de educação ou precisa de multa. Pode mostrar o vídeo? Olha lá. Esse primeiro já foi lá e jogou um lixo na rua. Depois acho que tem uma senhora também. Sai do mesmo lugar, da mesma loja, olha. Olha lá, olha o que deixaram lá. Bom, houve uma denúncia, a gravação, a vídeo. A Prefeitura de São Paulo foi lá e tascou-lhe uma multa. E eu vou dizer o valor da multa. Essa multa, e ainda acharam um caso lá que não era das multas de R$500, não. Aí eu tenho aqui em mãos o auto de infração da multa. R$20.314, Chechel. Presidente Chechel, desculpa. R$20.314. Aí eu pergunto, um cidadão desse precisa de campanha educativa ou precisa de multa para sentir no bolso? Jogar lixo na rua, jogar tábua na rua. Sai da loja, gente, paga alguém, joga fora. É tão simples, tem os lugares certos para destinar. Então eu quero aqui parabenizar e agradecer a Casa por ter aprovado o projeto de lei. Se eu não me engano, foi por unanimidade, né, presidente, na semana passada. Que majora as multas para quem deposita lixo ou entulho nas ruas da cidade de São Paulo. Eu gostaria de fazer um agradecimento mais do que especial hoje ao nosso prefeito Ricardo Nunes e principalmente ao secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos Zamarco. Hoje pela manhã, juntamente com todo o corpo técnico, caminhamos na região da Pedreira e visitamos alguns equipamentos da área da saúde. Passamos lá na AMA do Parque Doroteia, fomos
até o Jardim Apurá e visitamos o espaço que será a nova UBS do Empreendimento Espanha. Empreendimento Espanha, empreendimento construído na época do prefeito Haddad, com 3.864 unidades, com mais de 14 mil novos habitantes. Estamos levando os equipamentos públicos prometidos agora na gestão do prefeito Ricardo Nunes. Aproveitei o ensejo da visita do secretário, junto com o doutor Marcelo, coordenador sul de saúde, fomos até a UBS do Jardim Pantanal, uma UBS muito pequena, que tem uma proposta de uma concessão de um espaço, num terreno que fica em frente à UBS. Já encaminhamos um pedido de concessão à Secretaria Estadual de Saúde, estamos esperando o deferimento desse pedido, e eu tenho certeza que em breve teremos aí uma nova UBS no Jardim Pantanal. Jardim Pantanal, lá na divisa com Diadema. A nossa primeira visita foi lá na AMA do Parque Doroteia, como eu falei, lá a unidade foi ampliada, Coronel Salles, e teremos, em breve, graças ao prefeito Ricardo Nunes, mais uma UPA na região da Pedreira. Será inaugurada na segunda quinzena do mês de abril. Ou seja, teremos uma revolução na área da saúde, num território que a população esperava há décadas por mudanças. Quero aproveitar também e agradecer sobre um feito que era uma das demandas prioritárias do território, que era o alargamento, a ampliação da estrada do Alvarenga. Quem acompanhou, tivemos um problema de desmoronamento de parte da pista por conta das chuvas fortes. O prefeito esteve presente num domingo pela manhã, viu, Camilo Cristófaro? Esteve presente num domingo pela manhã e prometeu resolver imediatamente o problema do desmoronamento e, num segundo momento, houve uma promessa de ampliação da estrada do Alvarenga. Pois bem, o prefeito anunciou que na segunda quinzena de abril será um momento muito especial para a região da Pedreira, com obras importantes que estavam aguardando, que a população estava aguardando há anos. Então teremos lá a ampliação da estrada do Alvarenga, serão 450 metros, uma obra que terá a duração de 20 meses, com programação de entrega no mês de agosto, setembro de 2024. Porém, Celso, você conhece a região, essa obra vai trazer tranquilidade e qualidade de vida para quem mora lá no Sete Praias, lá no Guacuri, no Santa Amélia, no Parque Doroteia, no Primavera, no Pantanal, na comunidade do Arrebento, no Jardim Apurá, sem esquecer da Missionária, do Júlia e do Jardim Selma. Então eu quero finalizar agradecendo em nome de toda a população da região da Pedreira por essas mudanças importantes que irão acontecer nos próximos meses, graças ao prefeito Ricardo Nunes. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Até já. Você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. É só apontar a tela do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Eu venho hoje nessa tribuna com muita tristeza, porque sou professora, me coloquei inclusive no lugar da colega que faleceu ontem, e é com muita tristeza que eu venho aqui lamentar
a morte da professora Elizabeth Tenreiro, de apenas 71 anos. Ela era professora da Escola Estadual Tomásia Montoro, que ontem teve um episódio trágico de uma agressão violenta por parte de um estudante de apenas 13 anos. E ela, que era uma professora de ciências, que acreditava na educação como missão, que era inclusive funcionária já aposentada do Instituto Adolfo Lutz, ela foi vítima dessa agressão absurda. Também queria cumprimentar a coragem de duas outras professoras, da Cíntia Barbosa e da Sandra Pereira, duas professoras que conseguiram, pela coragem, pela habilidade, dominar o agressor e evitar que outras tragédias, piores ainda, pudessem acontecer ontem nessa escola. E a pergunta que eu acho que todos devemos nos fazer é: por que um adolescente de apenas 13 anos resolve esfaquear professores e estudantes na escola que ele estuda e convive? E aí a gente vai ver o histórico disso. Esse aluno, ele chegou nessa escola já vindo de uma outra escola, em que nessa outra escola já havia sido feito um boletim de ocorrência exatamente por ter comportamentos violentos, comportamentos agressivos, e ele já, nas suas redes sociais, já portava, já fazia apologia de armas de fogo e de simulação de ataques violentos. Apesar desse histórico, o secretário estadual de Educação, Renato Feder, afirmou que a nova escola foi pega desprevenida. Nesse período de permanência, a diretora não recebeu nenhum aviso e nem teve ciência de nada que chamasse atenção. O que é muito complicado. Como é que um aluno com esse histórico vai para uma outra escola sem que a direção da escola tenha ciência desse histórico desse estudante? Um aluno da escola disse à reportagem que testemunhou na semana passada um episódio de agressão desse mesmo estudante que matou a professora contra um outro estudante por conta de palavras racistas que esse aluno agressor já tinha proferido já anteriormente com outro estudante. Chamou o estudante de macaco e proferiu ofensas racistas. Esse adolescente, ele fazia referências nas suas redes sociais ao autor do massacre de Suzano. Na sua conta do Twitter, ele usava o nome Talci, que é exatamente o sobrenome do garoto que abriu fogo contra colegas em Suzano há 4 anos atrás. O agressor de ontem usava também uma máscara sobre o nariz e a boca, com o desenho de uma caveira. É a mesma máscara usada tanto pelos atiradores de Suzano, quanto pelo adolescente que atacou 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado. Então a gente vai vendo que tem uma série de fatos em comum em todos esses atentados. A máscara da caveira utilizada em Suzano, Aracruz e agora na Zona Oeste de São Paulo é símbolo de supremacistas brancos. Os grupos extremistas República da Flórida e Divisão Alton-Alfen se exibem na internet com essas máscaras. Inclusive, na internet circulam imagens de garotos fazendo a saudação nazista ao Terceiro Reich com o braço estendido e o rosto coberto pela mesma máscara de caveira. Diante dessa tragédia, o governador Tarcísio de Freitas disse ao G1 que estuda colocar policiais em escolas de forma permanente. Sabemos que maior policiamento e mais repressão são respostas tradicionais da direita, mas que não resolvem de forma alguma o problema. Aqui na Câmara Municipal, inclusive, existem projetos de colocar detector de metal nas escolas, de colocar câmeras dentro das salas de aula, porém, essas medidas não resolvem o problema. Ontem na capital, há 4 anos em Suzano e o ano passado em Aracruz, ocorreram crimes de ódio. Crimes motivados pela intolerância, pelo racismo e por ideologias de extrema-direita, fascista, nazista, que esses estudantes, adolescentes estão vendo na internet. Esses atentados também são resultados de apologia e da liberalização das armas de fogo,
que cresceu muito no Brasil com o bolsonarismo. Os mesmos que querem detector de metais nas escolas são os mesmos que dizem que tem que liberar as armas. E isso é muita incoerência. Em primeiro lugar, nossas escolas precisam de acompanhamento psicológico e de políticas de mediação de conflitos. As escolas estaduais de São Paulo, por exemplo, estão sem atendimento psicológico há pelo menos um mês. Além disso, nossas escolas precisam de um ensino que promova direitos humanos e combate a extremismos. Foi com essa compreensão que nosso mandato fez 2 projetos. Um em 2021, para criar um programa de implementação da educação para a igualdade de gênero e racial nas escolas. E outro que fizemos o ano passado, que se chama Escola Sem Nazismo, para que cada estudantes saibam o quanto o nazismo, o fascismo, ideologias de extrema-direita são prejudiciais à humanidade. E é por isso que nós acreditamos que a escola, eu que sou educadora, fico muito triste quando episódios desses acontecem, porque nós acreditamos numa educação libertadora, uma educação emancipadora e uma educação em que estudantes, professores, educadores e educando tenham paz dentro das escolas. Para isso, menos armas e mais livros. Eu gostaria de deixar muito claro aqui que nós temos esse problema na rede municipal. Eu visito muitas escolas por toda a cidade, na Zona Leste, na Zona Sul, Oeste, Norte, e a gente vê as reclamações, a insegurança que acomete os nossos profissionais da educação. A segurança da chegada nas escolas, na permanência, as escolas são assaltadas, e a gente não vê um movimento da prefeitura para que haja a contratação, por exemplo, de vigias nas escolas. A gente não tem uma movimentação para que o quadro de apoio seja completo, né? Sejam profissionais valorizados, bem remunerados, e a situação, o quadro completo, sem cargos vagos na rede municipal. Não tem a contratação dos vigias nas escolas municipais, ou seja, nas nossas escolas municipais, onde, vereador Jair Tato, onde a maioria são mulheres, estão totalmente desamparadas, né? Como estava ontem a professora Elizabeth Terreiro, infelizmente. Então, essa é a realidade que nós vivemos na nossa cidade. Então, não adianta vir aqui rasgar a Constituição Federal, querer colocar a escola sem partido em discussão de novo, colocando câmaras, monitorando a fala dos professores dentro da sala de aula. Não é isso que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é quando prefeito, governador, presidente todos sentarem e desenvolverem uma política pública mesmo, valorizando o Coronel Salles, o servidor, valorizando o educador, valorizando a educadora, contratando os profissionais do quadro de apoio, para que a gente tenha esse apoio nas escolas, porque nós estamos sem apoio nenhum, sem apoio humano, sem apoio psicológico, porque os professores estão sozinhos, as professoras educadoras, elas estão absolutamente sozinhas, desamparadas. Pela conclusão, vereador. Já concluí, presidente. Estão desamparadas pelo poder público, que não as ampara, não dão condições mínimas de trabalho a esses profissionais. Então, é um dia muito triste. A gente vir falar aqui da morte da professora Elizabeth Terreiro, mas fica aqui uma reflexão, que a morte da professora não seja em vão, que a gente estimule, discuta políticas públicas, tanto aqui na rede municipal, em todas as redes na cidade de São Paulo, e também na rede estadual, que é de uma precarização absoluta. Então, não adianta o governador e o secretário da Educação ir lá falar que vai contratar mais 500 horas de psicólogo. Nós temos 5 mil escolas estaduais. Então, o que ele vai fazer é uma ação só midiática que não vai resolver o problema. Então, a gente quer o enfrentamento sério, competente, adequado. Então, que a morte da professora Elizabeth não seja em vão, presidente. Muito obrigado. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui. Agradecemos pela audiência. Caso tenha perdido algum programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.